Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião dessa terça-feira, rogando a Jesus nos ampare a vida, o crescimento, ao nosso avanço para a casa do Pai. Vamos orar. Senhor Jesus, entregues nessa hora ao trabalho, à reflexão sobre as lições que os teus enviados nos trouxeram. Vimos, Senhor, agradecer-te a bênção de estarmos aqui na nossa Escola Jesus Cristo e te rogar, Jesus, a inspiração necessária a conduzir com raciocínio reto, com sentimentos mais nobres, as reflexões desta tarde. Abençoa-nos, Senhor, o esforço do estudo, que assim seja. Hoje, a nossa lição, que abrimos assim, ao acaso, no livro Justiça Divina, recai sobre Hoje Ainda, é o título do nosso tema de hoje. Reunião pública de 23/1/61. É a primeira parte do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Não esperarás pela fortuna a fim de servir à beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Chico, certa vez, andando pelo cemitério, um espírito lhe apareceu, era um suicida, e disse a ele assim: Chico, vocês, os espíritas, são os verdadeiros missionários da Terra. Isso está no Evangelho de Chico Xavier, no item 176. Realmente, maior do que todo ouro é o conhecimento da verdade, a verdade que liberta, a verdade que faz uma base, um assentamento firme, correto, bem elaborado para a ascensão de nossas almas no rumo da casa do Pai. Então, muitas vezes gastamos nossa vida trabalhando, 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 e surge outro emprego, e a gente assume, a gente sempre precisa de mais dinheiro, de muito mais dinheiro para adquirir aquilo que a mídia propaga, aquilo que a gente acha que ali está nosso conforto, esquecidos de que Jesus não tinha uma pedra em que reclinar a cabeça. Então, esse excessivo tempo gasto na busca de dinheiro, de conforto, pode ser a perda da saúde, né? O encurtamento de nosso tempo aqui, nosso tempo é hoje. Pensar no passado é um dos caminhos pelo qual nós poderemos evitar um presente difícil para nós. As lições do passado são só avisos na estrada para a gente saber para que lado prosseguir. A única coisa real que nós temos nessa jornada é o passo que nós estamos dando agora, hoje, porque, na verdade, nós só
temos o nosso hoje. É tudo que temos na mão. Passado já foi-se. Podemos fazer nada com relação ao passado para mudar o rumo incorreto que nós demos a ele. Mas nós podemos pensar no nosso hoje, através das lições do passado, para programarmos o nosso futuro, fazermos um futuro melhor, mais condizentes com nossa filiação divina. Cede hoje ainda a pequena moeda de que dispões em favor dos necessitados. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais que 1 milhão indefinidamente sepultado no cofre. E é isso mesmo, uma moeda. Emmanuel dizia a Chico que, em matéria de dinheiro, é preferível ficar só com uma moeda. É preferível ter muito menos. E nessa visão da moeda dada, que a gente dispõe a favor de outro que precisa mais, é, é, é o nosso ganho, é todo o nosso ganho. Emmanuel dizia exatamente assim a Chico, me lembrei agora. É preferível que lhe falte 1 milhão do que lhe sobre 1 centavo. É preferível que lhe falte 1 milhão do que lhe sobre 1 centavo. Então, o bolso deve estar mesmo sempre vazio, né? Então, por quê? Porque o dinheiro ele foi feito para circular. O dinheiro circulando gera empregos e nós não precisamos dar esmolas. Ninguém gostaria de receber esmolas. Todas as pessoas gostariam de ter emprego e sustentar com o seu suor a sua família. Como diz Gonzaguinha, numa de suas belíssimas canções, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. É isso que nos falta perceber, que o dinheiro em circulação ele é fonte de emprego e ele irá beneficiar a muitos do que o dinheiro guardado. É o que Jesus nos ensinou. Não ajunteis vossos tesouros na terra, onde a ferrugem o consome e os ladrões o desenterram e roubam. É de que nós acumulemos tesouros infinitos da emoção, do afeto, do afago a alguém que sofre. Então, a penúria e a riqueza não constam dos elementos que possuímos, mas do que nós sentimos, dos nossos sentimentos, que ainda vive em nós, os sentimentos que nos possuem. Nós o possuímos porque ele já nos possui há muito tempo, que é o egoísmo, que nos faz ajuntar sempre o que há de melhor para nós mesmos. Outro tópico agora interessante. Ele até aqui falou do dinheiro, e Chico tinha uma visão que uma moeda que a gente dá a alguém, ela cria um elo de simpatia entre as criaturas que a que recebe
e aquela que doa, que faz um processo de ligação espiritual entre eles, que os dois saem beneficiados. E esse tipo de gesto é tipo um exercíciozinho primário ainda para a verdadeira e mais alta compreensão da fraternidade. E é assim que a gente começa a se exercitar. Eu gosto de andar com um trocado no carro só para ir distribuindo a quem pede pelo caminho. Eu considero assim que meus filhos nunca precisaram pedir. Eu trabalhei muito para que meus filhos nunca precisassem ir para a rua pedir. Então, eu creio que pedir não na rua, num processo humilhante, não foi escolha de ninguém. Então, eu ando sempre com algum trocado para beneficiar alguém que eventualmente me pede. E ouço muito das pessoas: Deus te abençoe. Então, esse Deus te abençoe, que eu ouço quando entrego uma pequena moeda a quem me pede, é fonte de vida, de saúde, de alegria para mim nos dias de hoje, né? Então, são exercícios pequenos. A esmola é só um exercício de fraternidade. Ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Agora nós vamos entrar na parte do conhecimento. Leve explicação que induza alguém a libertar-se da ignorância. Isso vale mais que o diploma nobre, guardado, inútil. Ou seja, a cultura deve beneficiar todos, certo? Que as culturas familiares, a cultura de determinados lugares, cultura local, formas de fazeres culturais dos mais diversos. Mas há também o conhecimento, não é? Que não é o maior, mas é o melhor para sensibilizar. A função da cultura no planeta é justamente sensibilizar o homem. Chico dizia que ele nunca foi um homem de ciência, ele era um homem de fé. Então, ele dizia: Eu não sei nada dos átomos, não sei nada dos cosmos, não é? Mas sabia que o homem precisava de Deus no coração. E ainda dizia por que o homem precisava tanto de Deus, porque, no caso contrário, nós vamos incendiar a terra. E a gente está vendo isso acontecer, né? Pessoas de má fé ou egoístas em excesso, ambiciosas, que andam queimando as florestas, incendiar a terra, é acabar com a saúde do nosso planeta. E quantos estão fazendo isso agora? Ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Meu pensamento voa, meu coração vai junto num pensamento de luz para Paulo Freire, aquele que se preocupou com os analfabetos, adultos que não puderam estudar. Quem trabalhou no interior, como eu, fiquei muitos anos, graças a Deus, foi a fase mais feliz da minha vida no magistério, foi no interior. Sabe que as crianças com 8, 9 anos começam a
evadir da escola. 8, 9 anos começa o processo de evasão escolar, porque eles precisam ajudar em casa para pai e mãe ir para o corte de cana, no caso, na nossa região. Em outros lugares, para outras colheitas. Então, não estudam, e Paulo Freire foi assim divino nessa tarefa, que também nos sensibilizou a todos. Diz André Luiz, o coração da cultura é a cultura do coração. Aí Chico acertou, que ele começou pela cultura do coração. Ele simplesmente amava, amava. E esse amor é que operava tantos milagres, né? Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás em vão o ensejo de auxiliar. A gente, se eu fosse um homem de poder, se eu fosse prefeito, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Bobagem, bobagem. Faria quase nada disso, porque o poder ele é perturbador, ele conturba a nossa mente e nós vamos fazendo um trampolim um em cima do outro até cairmos estatelados numa realidade cruel, não é? Numa cama de pregos ou de cacos de vidro que vai nos ferir a alma por muito tempo. Acende hoje ainda para essa ou aquela criança extraviada a luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante que incentiva um menino a buscar o melhor vale mais do que a posição brilhante sem proveito para ninguém. Então, um exemplo que a gente dá às crianças é um carimbo de compaixão. A gente ensina a criança a ser compassiva, a perdoar com os nossos exemplos, para com ela própria e para com os outros. E ela assiste a isso. Meu Deus, eu aprendi com muitos exemplos de muitas almas dignas e generosas. Então, essa energia da gratidão que nós emitimos para alguém, encarnado ou desencarnado, é uma luz a clarear seu caminho. Então, por isso, Jesus nos ensinou a olhar o lado bom das pessoas, a esquecer o lado difícil, o ponto de luta daquela criatura que está ali batalhando com força e coragem para vencer um erro, e nós só enxergamos o erro das pessoas. Então, uma prece de gratidão às criaturas é sempre um ponto de luz a clarear-lhe o caminho. Agora ele falou da cultura, né? Falou das letras, da cultura, do dinheiro, do poder. Agora ele vai falar sobre o tempo. Não solicitarás feriado para socorrer os aflitos, muitas vezes reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente o tesouro dos dias. É isso que está aqui. O tempo é agora. É agora que nós temos o tempo para aplicá-lo corretamente. Na antiguidade, nós tivemos muitos exemplos de mestres espirituais de todas as tradições que apontavam agora como a chave para abrir a porta da dimensão espiritual de nós mesmos.
Então, Jesus nos pedia: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. Então, é lançar a mão do arado agora e não olhar mais para trás. O momento é esse, porque tempo é lançar a mão no serviço. Gastar bem o tempo é usá-lo em favor do próximo. Trabalho espiritual não tem férias. Emmanuel me ensinou isso cedo, quando eu falando sobre a maternidade, eu falei sobre esse trabalho espiritual, que a maternidade é um trabalho espiritual, e ele não tem férias, não. Nunca vi tirar férias de filho, porque a gente sai para as férias, deixa tudo pronto. Eu saía para fazer minhas palestras em outros estados e deixava tudo na geladeira dia a dia, dos dias que eu ia passar fora, arrumadinho, prontinho, congelado para eles. Então, eu preocupava-me com eles antes de ir e de lá ligava 2, 3 vezes para saber como eles estavam. Então, não tinha nem licença, nem permissão para outro trabalho, porque eu fazia o outro trabalho, mas ligada na minha casa. Então, é trabalho espiritual, não tem férias, nem licença. Eu sempre digo isso em palestra. Não há férias, não há, eu vou entrar em férias, eu vou descansar, mas trabalho espiritual não tem férias. A gente tem que estar no trabalho constantemente. A gente refaz o corpo uns diazinhos para continuar. O objetivo é esse, é fazer melhor depois, não é? Estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros que a provação envolve em lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais do que um século de existência amarrado na preguiça. Aqui é a dádiva da misericórdia, é uma dádiva pequenina, um afago nos cabelos, um olhar de ternura para quem está sofrendo, uma palavra, eu estou aqui, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria. Meu Deus, eu admiro muito as pessoas alegres. Eu sempre digo, eu adoro as pessoas que gargalham, as pessoas que, com a sua gargalhada, contagiam as outras pessoas. Há até um vídeo que circula na internet de um homem no metrô gargalhando sozinho, lendo alguma coisa, gargalhando, e, de repente, o vagão todo está gargalhando, porque a alegria ela é contagiante. E a gente levar um pouco de alegria e de esperança a alguém é aquela dádiva do copo d'água, a dádiva simples, a menor de todas as dádivas. Um copo d'água que deres a um dos meus irmãos mais pequeninos não perderá o seu galardão. Não percas ocasião para o teu heroísmo, nem aguarde santidade compulsória para as demonstrações de virtudes. Então, ninguém precisa viver querendo mostrar virtudes para ninguém. A gente é o que pode ser. Certa vez foram falar para Chico que um trabalhador lá da casa estava numa sinuca, né? E Chico pensou, imagina, se ele não fosse trabalhador da casa,
Quanto tempo mais ele levaria tomando cerveja e jogando sinuca? Então, é valorizar o tempo útil daquela pessoa que ainda não pode ser útil por maior tempo. Mas se ela ofertar 15 minutos por semana ao trabalho do bem, ela já está sendo útil a ela mesma e a outros que olham o seu exemplo. Comecemos a cultura das boas obras hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Então, nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de sementes pequeninas. Jesus fala nisso no grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que, no entanto, crescem e dão árvores tão frondosas que dão sombra, e muitas aves dos céus vão nela se aninhar, alegrando com seu canto os que por ali param sob ela para descansarem. É assim, é de pequeno em pequeno gesto que nós vamos nos educando. Essa ação do amor que nós precisamos iniciar. Todos os grandes da humanidade, todos aqueles que nos deram exemplos, São Francisco de Paulo, São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis e tantos outros, não é? Que começaram a fazer o seu trabalho, né? De reformadores sociais. Todos começaram pequenos, não é? Então, diz Emmanuel, numa outra página aqui no livro, que chão relvoso é começo de floresta. Humanidade é sementeira de angelitude. Penetremos o bem verdadeiro para que o bem verdadeiro penetre em nós. Então, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se, desde já, na virtude, sendo bom para alguém. Se a gente observar, nem Cristo agradou a todas as pessoas. Herodes não gostava de Jesus, Pilatos pouco se lhe dava, né? Os mercadores do templo eram irritados com Jesus, porque Jesus atrapalhava os negócios deles, com a retidão, com a ética. E Jesus, no entanto, é hoje o grande, o maior de todos os homens que têm pisado nesse planeta. Comecemos pelas tarefas humildes e vamos seguindo adiante. Emmanuel, nessa página, nos falou de dinheiro, nos falou de cultura, nos falou do alfabeto, nos falou de ações no bem, não é? Fez relatos de muito trabalho maravilhoso para as pessoas, não é? E nós que ouvimos hoje essa lição, dinheiro, cultura, poder ligado a essa necessidade desses três patrimônios para fazermos a caridade, a misericórdia, o tempo, a compaixão, tudo isso formam ações
calorosas, amistosas, profundamente amorosas, para doarmos aos nossos semelhantes como nosso possível copo d'água. Começar a relva pequenina no chão dos nossos espíritos, para que essa relva um dia seja a floresta que há de alimentar com sua energia, com sua forma de vida valorosa, toda a humanidade. Que Jesus nos abençoe o esforço de estudo de cada hora e vamos todos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos as bênçãos das lições que recolhemos hoje através da obra grandiosa de Chico Xavier e de Emmanuel. Que suas bênçãos, Senhor, possam nessa hora jorrar sobre esses espíritos amados por todos nós da Escola Jesus Cristo, em gratidão pelas reflexões desta tarde. Que assim seja.